Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotimão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Fim de jogo em Itaquera, Corinthians 0, Grêmio também 0. Antes de mais nada, já queria pedir pra você seguir a gente aí. Quem acompanha pelo YouTube, já segue a gente, se inscreve no canal. Quem acompanha pelo Spotify, já segue aí o nosso programa. E não se esqueça de seguir lá nas nossas redes sociais, tanto no Spotify quanto no TikTok. Lá tem acompanhamento dos jogos em tempo real, tem minuto pós-jogo, tem alguns vídeos de opiniões. Acompanha a gente lá que ajuda muita gente. Vamos lá. Vamos falar sobre o que foi esse joguinho. E cara, vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, um dos melhores jogos que o Corinthians fez na temporada, tá? Sendo muito franco com vocês, mas ainda falta alguma coisa, tá? Essa é a sensação que eu tenho aí, terminando o apito final, né? Esse jogo contra o Grêmio ele já tinha cartas marcadas, né? A gente teve aí um 2-2 contra o Grêmio no meio da semana passada. Como eu falei, foi o primeiro capítulo de 3. Ao que o time do Grêmio saiu reclamando muito da arbitragem, né? Até usaram aí a tragédia no Rio Grande do Sul para justificar as reclamações, o que é um absurdo, né? O que é inaceitável. E aí, durante a semana, saiu aí que o árbitro da partida seria o Marcelo de Lima Henrique, árbitro muito fraco, árbitro que sempre atrapalha o Corinthians, sempre se atrapalha em jogos do Corinthians, é inacreditável. Mas enfim, né, o Grêmio conseguiu o que queria, né, conseguiu escalar aí um árbitro deles para esse jogo. E cara, falando sobre o jogo aqui, vou deixar para falar sobre a arbitragem um pouco mais pro final. Eu achei um jogo muito truncado, eu achei um jogo muito pegado no meio campo, o que fez com que o jogo ficasse com poucas oportunidades, né? Um jogo onde o Corinthians conseguiu controlar muito bem, sofreu pouco, mas sofreu, né? É um jogo grande, é inevitável sofrer num jogo como esse. E eu nem estou falando de sofrimento por conta de expulsão, nada disso, vou entrar ainda nesses assuntos, mas não é ainda sobre isso. Eu falo assim de sofrer na criação principalmente. Não foi um jogo onde o Corinthians criou oportunidades como outrora em outros jogos. A gente até comentou que o Garro cria e o Yuri não aproveita, porque foi um jogo muito truncado, foi um jogo muito picado, né? A arbitragem também contribuiu para que esse jogo fosse picado, mas foi uma partida muito boa do Corinthians, né? Se a gente analisar todo o contexto do jogo, o contexto que o Corinthians ficou aí com um jogador a menos, contexto da situação do jogo como um todo, foi um jogo muito bom. O Corinthians conseguiu controlar, o Corinthians mostra para o seu torcedor que há uma esperança, há uma luz no fim do túnel, e mostra que esse segundo turno muito provavelmente não vai ser tão horroroso como foi o primeiro, né? E para mim o nome do jogo foi o goleiro, foi o Hugo Souza. Ele fez 2 defesas ali no primeiro tempo que garantiram esse empate, né? O Hugo Souza ele pega ali uma falta e na sequência pega o rebote, que foi muito importante, foi uma defesa incrível, incrível, tanto a falta, porque foi muito bem batida, quanto o rebote, e isso garantiu o placar do jogo, né? E sem falar que o Hugo Souza também deu ali assistência para o Giovani fazer o gol que depois seria anulado pelo VAR. Numa quebrada de bola ali, foi um recuo, o Hugo Souza estoura a bola para frente, a bola acaba ali numa briga entre Giovani e Reinaldo. O Giovani acaba levando a melhor, encobrindo o goleiro, mas na sequência o VAR anulou, o que não tira o mérito do Hugo de ter dado essa assistência, né? Então pra mim o Hugo, o grande nome do jogo, eu acho que foi fundamental. E eu até comentei com uns amigos meus, eu falei, cara, o Corinthians não pode perder esse goleiro. Augusto Melo, fica o nosso apelo, cara. O Corinthians não pode perder o Hugo Souza. Se existe alguma cláusula de valor aí contratual para ficar com os direitos dele, para garantir que ele permaneça no Corinthians e não volte pro Flamengo, que é o clube que detém os direitos dele, pague essa taxa. Pague essa taxa, porque o Hugo ele tem sido fundamental nesse time do Corinthians. E a partida que ele fez hoje mostra que ele é o cara para cair no gol do Corinthians, tá?
Diferente do Donelli, que eu gosto muito do Donelli, é cria do terrão, tem uma identidade com o Corinthians, mas o Hugo tá pronto. O Donelli ainda não. Então o Corinthians precisa garantir que o Hugo permaneça no Corinthians aí após o término do empréstimo, né, que nesse momento ele é um jogador que está emprestado ao Corinthians. Vamos falar um pouquinho sobre dois jogadores aqui que eu quero enfatizar. O primeiro é o Alex Santana. Cara, como joga a bola esse cara? Como joga a bola o Alex Santana? Ele parece que joga de terno. O que esse cara jogou hoje é um absurdo. Ele tem uma capacidade de controle de bola, ele tem uma capacidade de dominar, colocar a bola no chão e esconder ela dos adversários, que é inacreditável. É inacreditável. Há muito tempo eu não vi um volante assim. Eu acho que o último volante que eu vi assim no Corinthians, eu acho que foi o Paulinho. Lógico, no auge, né? Não nos tempos mais recentes, mas o Paulinho, aquele Paulinho da passagem de 2012. Cara, jogou fino da bola hoje o Alex Santana, e pra mim foi um dos grandes responsáveis pela manutenção também do 0-0. Ele controlou o meio campo, ele conseguiu ganhar muitas bolas ali que talvez se o Corinthians perdesse bolas ali ele seria muito exposto. Então uma partida absurda do Alex Santana, mais uma na verdade, e dessa vez sem tomar cartão, o que é muito importante, que eu tinha mencionado no último episódio. E outro jogador que vem me surpreendendo muito é o Alex Ramalho. O André Ramalho. O André Ramalho, ele era o xerife que faltava pro Corinthians. Ele dominou a defesa, ele dominou aquela linha de zaga. Ele chegou, eu acho que ele fez 1 ou 2 treinos e já foi titular. E ele mostra porque ele tem que ser o titular nesse time. Ele controla a linha de zaga. Ele consegue controlar ali os companheiros do lado dele, orientar posicionamento. Perdão. É um absurdo que esse cara joga. É um absurdo. E vamos falar do Ranieri. Ele no segundo tempo fez uma falta boa. Ele tava inteiro na bola. Ele inclusive chuta a bola, não é um jogador do... Só um minuto, galera. Olha aí. Continuando. Peço desculpas, tá, gente? Não sei, travou minha garganta aqui. Ranieri que foi expulso numa falta boba, numa falta completamente infantil. Ele estava inteiro na bola, ele que chuta a bola inclusive, só que ele deixa o pé. E aí nesse de deixar o pé alto, ele acerta com a trava da chuteira no joelho do jogador do Grêmio. Expulsão justa. O juiz a princípio deu amarelo, foi chamado pelo VAR e acabou sendo expulso. Prejudicou totalmente o esquema tático do Corinthians. É o que eu falei, o Corinthians fez um jogo muito bom, apesar de ficar com um jogador a menos. Mas um jogador a menos é um jogador a menos, né? Isso acaba atrapalhando. Acabou obrigando aí o técnico Corinthians, o Ramon, a fazer algumas substituições que não foram substituições táticas, foram substituições por necessidade, sem falar no desfalque pro próximo jogo. Então, Ranieri, precisa ser mais cabeça, cara. Um jogo como esse você não pode deixar o pé assim, ainda mais num lance no meio de campo, num lance totalmente juvenil. E quero falar também sobre o Yuri Alberto, cara. Diferente de outros jogos, realmente hoje o Corinthians não criou muito, não teve muitas chances ao ponto da gente poder falar, nossa, como perdeu o gol o Yuri Alberto, como foram em outras partidas anteriores. Mas teve uma bola, cara, que ele tava cara a cara, né? Tava de frente pro gol. Era só ele ter acertado o chute. Não tô dizendo que faria o gol, mas pelo menos levaria um perigo. Eu não sei o que ele tentou fazer, eu não sei se ele tentou dominar, não sei se ele tentou dar um passe, não sei se ele tentou chutar. Eu sei que ele coloca o pé na bola, a bola vai lá pra linha lateral quase, cara. É bizarro, é grotesco o que o Yuri Alberto faz. Eu acho que o que a gente viu no segundo tempo, o Wesley e o Giovani jogando e cara, prendendo a bola na frente, tentando criar oportunidades, a gente não viu o Yuri Alberto fazer isso daí nos 45 minutos iniciais. Então assim, é de se refletir, sabe? Até que ponto será que a dupla de ataque tem que ser Yuri Alberto e Romero? Eu gosto muito do Romero, gosto muito do nosso menino Correria, mas cara,
a gente sabe o quanto ele é limitado. Não é pegação de... Não é encheção de saco, não é pegação de pé. Mas a gente sabe que o Romero tem suas limitações. Cara, é sofrível ver. É sofrível às vezes ver que o Garro tenta criar, o Garro tenta chamar uma tabela e não sai. Não sai simplesmente pela limitação dos nossos atacantes. E aí entra de novo o que eu falei. O que faltou pro Corinthians ganhar esse jogo, o que faltou pro Corinthians ganhar aí talvez o jogo passado aí contra o Grêmio também. O que faltou aí pro Corinthians pontuar nesses jogos? Faltou o gol. Faltou esse refino lá na frente. É mais uma partida que o Corinthians joga bem e o resultado não sai. Como eu falei, eu acredito muito que o segundo turno vai ser melhor. Eu acredito muito que o segundo turno não vai ser essa coisa horrorosa que foi o primeiro. Mas está na hora do Corinthians começar a fazer gol, está na hora do Corinthians começar a reagir. Futebol, por mais que muitos falem que o gol é apenas um detalhe, mas é o detalhe. E é esse detalhe que está faltando. Bom, como prometido aí, vou falar da arbitragem, né? Senhor Marcelo de Lima Henrique, horroroso, horrível. Não marcou uma falta no Garro. Totalmente atrapalhado. Nas jogadas teve... Cara, é bizarro que ele no primeiro tempo ele atrapalhou uma triangulação do Grêmio no campo de ataque. Ele atrapalhou 2 triangulações do Corinthians, onde o Garro ele tá indo em direção à bola e a bola, tipo, o juiz tá no meio do caminho, então o Garro ele diminui pra não trombar com o juiz. É bizarro, é bizarro. Sem falar numa equipe de arbitragem totalmente autoritária, onde o auxiliar técnico do Corinthians, que é o filho do Ramon Dias, geralmente é ele quem fica em pé orientando o time, né? Até pela idade do Ramon. E ele não podia, cara, ir ali pisar uma linha fora da área técnica, que ele vinha reclamar, que o quarto árbitro vinha reclamar com ele. Mas, cara, o Renato Portaluppi estava o tempo inteiro fora da pequena área, fora da área técnica. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas, sabe? O que a CBF fez de escalar esse cara foi um absurdo. O Corinthians mandou uma notificação, mas, cara, esse cara não podia ter apitado esse jogo. Ele é um grande amigo do Portaluppi. É óbvio que tem aí um questionamento por trás disso. E aí, falando em 2 pesos e 2 medidas, eu queria comentar também sobre os comentaristas, né? Os comentaristas que ultimamente têm tido muito essa questão de 2 pesos e 2 medidas com relação ao Corinthians, né? No lance aí do jogo contra o Grêmio, que teve aí o pênalti, muito se discutiu, falou se foi, se não foi e tal. E aí no jogo seguinte a gente teve aí 2 pênaltis, né, contra o Corinthians. Inclusive o segundo do André Ramalho, que não há ponto de contato. Ficou muito claro isso na transmissão, porque eles passaram 4 câmeras diferentes, e o próprio comentarista ele simplesmente pegou e falou assim: eu não vi ponto de contato, né, mas o juiz marcou e tal, né, e ficou por isso mesmo, né. Enquanto no jogo contra o Grêmio, muito ficou se falando assim, tipo, mas o VAR é muito chato, porque não deixa o jogo seguir, qualquer coisinha chama o juiz. O cara segurou o braço do Romero, sabe? Então, assim, são sempre 2 pesos e 2 medidas quando envolve o Corinthians. E aí hoje, mais uma vez, né? Porque no lance do Ranieri, foi juvenil? Foi merecido? Foi, sabe? Não tô questionando aqui a questão do cartão vermelho, mas, nossa, parecia que o Ranieri era um criminoso, né? Aí no finalzinho do jogo, o Pedro Henrique, ele tomou uma cotovelada, né? Vou reformular aqui. Ele tomou uma abraçada, né? E é nítido que o cara, ele estica o braço, né? Pra quem tá vendo aí pelo YouTube, que ele abre, né, o braço. Depois eu vou até postar aí vou tentar pegar o recorte do lance pra ver se consigo postar no Instagram e no TikTok pra vocês verem. E aí o comentarista, ele simplesmente fala: pra mim não é pra vermelho, né? Porque pra mim ele não tem um movimento de gatilho. Cara, como que não? Como não? Você tá brigando com a imagem, amigo. Você tá brigando com a imagem.
uma cotovelada aí, uma tentativa de cotovelada, um braço na cara, propositalmente não é pra vermelho, é uma agressão. Sabe? Então assim, é lamentável a situação em que o Corinthians está nessa questão de mídia, simplesmente pelo fato de ter fechado com a Liga Forte, de não ter fechado aí com quem a Globo fechou, pra Globo ter os direitos, né? Então assim, é lastimável isso que a mídia vem fazendo com o Corinthians, e tá na hora. Eu quero convidar você aí que é corintiano, quero convidar você que tem canal do Corinthians que me acompanha, que tem página do Corinthians que me acompanha, a gente precisa começar a reclamar disso também, cara. A gente precisa começar a reclamar sobre isso, porque o Corinthians é que sustenta essa mídia relacionada ao futebol. É o Corinthians que sustenta a mídia esportiva, porque se não fosse o Corinthians, a mídia esportiva não teria alcance. O próprio Thiago Leifert, saudoso Thiago Leifert, um cara que eu respeito muito, ele mesmo falou uma vez numa entrevista, ele falou: por que só passa jogo do Corinthians? Porque é o que dá audiência. É o Corinthians que dá audiência. E aí os caras querem ficar cornetando aí o Corinthians justamente pra ter o que falar. Bom, Fiel, chegamos ao final de mais um Sportmão. Próximo jogo do Corinthians será contra o Juventude. Jogo aí que acontece no domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. Jogo de volta, né, do Campeonato Brasileiro, válido aí pelo segundo turno. Lembrando aí que o primeiro jogo foi um desastre. O primeiro jogo aí contra o Juventude, a gente tomou uma naba memorável, né? Foi 2-0 aí pro Juventude com um jogador a menos. E agora a gente tem aí, dessa vez, uma perspectiva diferente, né? A gente tem aí uma perspectiva de um time mais organizado. Eu acho que é um adversário que o Corinthians tem tudo para bater. É uma chance de ir aí pro jogo de volta na Copa do Brasil semana que vem, com uma moral muito mais elevada, né? Então a gente espera aí que o Corinthians dê uma resposta à sua torcida. Fiel, é isso, um abraço, é nóis e vai Corinthians!